Olá, paz para todos, sejam bem-vindos. É uma alegria estar retornando com vocês para fazer mais um resumo de um dos meus sermões, como eu tenho dito para vocês. E o sermão de hoje é o sermão de número 16, cujo título é o Jejum de Esther. Eu falei um pouco sobre esse sermão no nosso resumo anterior, comentando sobre como foi a história de Esther com relação não só ao título, mas a questão do jejum, que hoje vai ser um pouco, nós andaremos um pouco mais para falar sobre esse assunto com vocês, tá bom? Eu peço para vocês de antemão que vocês puderem, deem o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e é isso aí. Eu conto com vocês para que essa mensagem ela não só alcance o seu coração, te ajude, mas também ajude a outras pessoas. O texto deste sermão está em Esther 4,16. E a história, que até comentei um pouco com vocês, vou fazer um resumozinho pequeno novamente. A história conta que Esther, ela precisava de uma solução para um problema, precisava falar com o rei no reino onde ela participava, e ela então, ela precisava ir até o rei. Só que para você fazer uma visita a um rei daquela época, você precisava fazer algum tipo de ajuste, né? Você não poderia simplesmente chegar lá. A sentença para as pessoas que chegassem ao palácio e entrassem no palácio sem a autorização do rei, era morte. Era uma sentença dura daquela época, era uma sentença dura, mas era assim que acontecia. E Esther sabia disso, ela tinha informações sobre como funcionava, o que seria, né, o trato das coisas com relação a conversar com o rei sem ter a autorização dele. Então ela precisava de uma solução para o problema grande, não só para ela, mas para todo o seu povo. E ela sabia que havia uma urgente necessidade de falar com o rei, e ela se propôs a fazer isso. Falou com o povo dela também clamou a ela para que fizesse isso, e então ela determinou que fosse fazer essa visitação, e ela sabia das consequências. Então ela programou junto com todo o seu povo, as pessoas que estavam junto com ela, da nação dela, que se realizasse um jejum em prol, né, em favor da vida dela, para que ela pudesse ir até o rei, na condição que ela sabia que não era autorizada, e estava correndo risco de vida, ela sabia que estava acontecendo isso, mas mesmo assim ela determinou: eu vou conversar com o rei, porque o meu povo e eu também preciso de um favor do rei, e eu vou conversar com ele de qualquer forma. De qualquer forma, que eu falo é que ela se determinou a ir lá, mas ela sabia que algo mais ela precisava fazer. Esse algo mais que eu estou falando tem a ver com você se preparar espiritualmente para entrar em novos níveis de solução de problema. O interessante, quando nós falamos sobre jejum, e agora eu entro realmente no tema, o jejum de Esther, mas a palavra principal é a palavra jejum. Talvez vocês não tenham ouvido falar tanto dessa palavra, e se ouviram, não sei se sabem o sentido dela, mas o jejum é quando você constrange o seu próprio corpo para ter um favor espiritual de Deus. Na vida cristã, na vida dos evangélicos e também na vida cristã dos católicos, eles conhecem esse entendimento do jejum. Você faz um jejum, você constrange o seu corpo, você evita comer algumas coisas, você evita fazer algumas coisas, isso é um jejum, você tira de você algumas coisas, tira alguma espécie de prazer de você, para que você possa ter uma espécie de purificação em si, no seu ser, nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, para conseguir um favor daquele que nós chamamos de Todo-Poderoso, Deus, daquele que nos criou, daquele que transformou as nossas vidas, e aquele que nos dá vida, que nos dá o ar, a comida, né, nos dá o alimento e tudo mais que nós temos. Mas queremos um favor maior, então nós precisamos fazer algo maior para Deus. De certa forma é assim que funciona o jejum. Algo maior nós faremos para agradar o coração de Deus.
Olha que quando nós lemos na Bíblia, nós lemos os textos da Bíblia, que fala sobre muitas coisas, e fala também sobre quantos personagens, quantas pessoas da Bíblia tiveram o favor de Deus. Abraão teve, Isaac, Daniel, Davi, a própria Esther. Então, o Neemias, como eu falei no sermão anterior, tiveram favores de Deus. Mas eles tiveram favor de Deus quando eles se colocaram se disporam a fazer um sacrifício na vida deles para que conseguisse em oração o favor de Deus. Então o jejum ele tem esse objetivo de você conseguir não só as coisas chamadas coisas primordiais, as coisas comuns, porque o ar, eu não preciso jejuar para ter o ar para respirar. Deus já me dá isso de graça. Eu também não preciso jejuar para ter o alimento do dia a dia. O alimento nasce do solo e a gente ou pode plantar e colher e comer, ou a gente pode comprar e comer e assim por diante. Assim também como outras coisas acontecem nas nossas vidas, né? Para que seja favor para nós. Na verdade, nós já temos muito favor de Deus. Eu sempre digo isso para muitas pessoas, quando as pessoas começam a reclamar da vida, eu falo, olha, nós acordamos, respiramos, isso já é um grande favor de Deus. Mas só que às vezes nós precisamos de uma coisa muito maior. Nós temos um projeto, queremos realizar uma coisa maior nas nossas vidas, ou na vida da nossa comunidade. Nós temos um propósito maior que nós queremos a ajuda de Deus. E para esse propósito maior que nós queremos a ajuda de Deus, é necessário que você também se disponha ainda mais diante de Deus, como eu falei antes com vocês nos outros vídeos, leitura da Bíblia, entrar em oração, entrar em um trabalho mais profundo com relação ao contato com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele vai melhorando de acordo com que você vai se dispondo a conhecer Deus, deixar Deus te conhecer, é até meio esdrúxulo falar isso, né? Mas você se expor a Deus, dizendo a Deus, declarando para Deus quais são as suas mazelas, quais são as suas falhas, você confessando os seus pecados, para que Ele possa perdoar. Isso é interessante, que a gente poderia perguntar, mas Deus precisa que eu fale com Ele isso? Não é na realidade que Deus precisa que você fale, Ele sabe de tudo. Eu entendo assim, eu não sei se você entende assim, mas eu entendo assim, que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir sair do seu lábio, Ele quer uma confissão, assim como se você vai diante de um juiz, e às vezes o juiz já está lá, teve testemunho de outras pessoas, teve relatos, teve informações, mas quando você confessa para o juiz, e é interessante que no reino humano isso também nos traz favores. Então nós precisamos estar nesse tipo de relacionamento com Deus para conseguir algumas coisas melhores, coisas que eu chamo de maravilhas, que é uma virtude. A virtude de se praticar, de realizar maravilhas nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então Esther precisava de um grande favor de Deus, de permitir que ela entrasse diante do rei num momento que não era adequado, num momento que não era permitido, e ela saísse daquele encontro com vida. E nós sabemos, a história de Esther conta que ela conseguiu esse favor, ela esteve diante do rei, ela e toda a nação tiveram em jejum durante 3 dias, foi um jejum de 3 dias, um jejum forte realizado por ela e pelos outros, os demais também. Aí eu peço para vocês lerem a história da Bíblia para saber exatamente os detalhes de como aconteceu, que isso é importante. Eu também quero dizer para vocês como é que pode ser realizado um jejum. Eu comentei isso no meu vídeo anterior. Eu estava relendo esse meu sermão que está no texto. Vocês devem estar vendo a imagem atrás de mim, onde mostra o meu blog, que tem os textos dos meus sermões, que eu estou fazendo um resumo para vocês agora. Então mas lá não dá detalhes. Então o jejum, para quem nunca fez um jejum, é importante que inicie de uma maneira mais simples. Você quer um objetivo, quer realizar alguma coisa, quer ver Deus fazendo uma maravilha na sua vida, aí você faz, só que você não está acostumado a fazer isso. Então faça um jejum com um período mais curto, faça um jejum até 10 horas. Pastor, como é que é isso, fazer um jejum até 10 horas? Você se limita a comer qualquer coisa até a meia-noite do dia anterior. Se puder baixar um pouquinho mais esse horário é melhor, até porque domingo de barriga cheia não é interessante, é ruim pra gente.
Mas se limite 9 horas, 8 horas da noite, ou você janta e depois não come mais, você dorme, aí você amanhece o dia, você não come nada, pode tomar água, pessoal, não come nada até as 10 horas. Aí você se segura até 10 horas. Parece simples, mas vocês vão perceber que no primeiro dia, às vezes a gente fica meio agoniadinho, né? Porque não está acostumado a fazer isso. Mas o jejum básico para uma pessoa que já está, né, um pouco mais já preparada é até meio-dia. Você fica até meio-dia sem comer nada, espera dar o meio-dia, aí você almoça e a partir daí você tem todas as suas refeições normais, né, até a noite, a janta e tudo mais, e assim por diante. Aí você poderia me perguntar assim, mas eu vou fazer um dia só? Começa com um dia só, né? Um jejum de 10 horas durante um dia, aí você experimenta a situação, foi tranquilo para você, aí você faz um novo propósito com Deus e marca um outro jejum, onde você vai ficar até meio-dia, um dia só também, e aí você tá tranquilo, deu para fazer, né? Você conseguiu realizar com tranquilidade, tomando um pouquinho de água, ou até se quiser você pode cortar água também, quando você já estiver mais preparado, e aí você já pode marcar para quantidade maior de dias. Eu costumo usar esse tipo de quantidade, 1 dia, 3 dias, 7 dias, 15 dias, são 2 semanas, 30 dias e 40 dias. Se você percebesse, quanto mais tempo maior é o seu sacrifício. Quanto maior o seu sacrifício, eu imagino que você vai querer colocar isso, não é uma negociação com Deus, você vai querer colocar isso, essa situação, fazer jejuns maiores, com relação a projetos maiores. Isto pessoal, como é que eu falo isso para vocês? Não é negociar com Deus, porque você tem que fazer isso com o seu coração aberto, dizendo para Deus, meu Senhor e meu Deus, né? Eu estou fazendo esse jejum com propósito porque eu necessito que essa maravilha, que essa solução venha para a minha vida. Então você tem um problema para resolver, algo que tem que ser solucionado. Isso é Deus realizar maravilha na sua vida. Às vezes você não acredita que vai funcionar. Muita gente tem isso. Mas deixa eu contar para vocês uma historinha que aconteceu comigo, né? Comigo, assim, quando, né, num grupo de igreja, nós estávamos lá e a igreja se propôs, a igreja toda, não todos fizeram, a gente sabe disso, mas a maioria da igreja fez um jejum que era da meia-noite do dia anterior, a gente podia comer até meia-noite, mas depois a gente não comia, dormia, amanhecia e só voltava a comer às 18 horas, é isso mesmo, às 6 horas da tarde do dia posterior. E nós realizamos esse jejum por 21 dias. Foi um jejum duro pra gente, a gente realmente sente, mas ao mesmo tempo a gente sente também como as coisas funcionam, como a igreja, o propósito que a igreja se propôs, como ele se realizou depois do jejum, como aquele movimento, a gente ficava maravilhado com isso. Eu sei que algumas pessoas que vão até ouvir esse vídeo não vão acreditar, vão ficar assim, poxa, mas será que isso vai acontecer mesmo? Olha, só existe uma forma de descobrir as coisas funcionam ou não funcionam. Só existe uma forma de saber se a lâmpada está boa ou se ela não está boa. Eu ligando um botão para ver se ela acende. E aí, se ela não acender, eu tenho que perguntar, poxa, será que ela está queimada ou será que faltou energia? Né? A gente tem que olhar essas coisas. Mas só há uma forma de você ver algumas coisas se realizando na sua vida. Quando você testa, quando você faz funcionar, quando você experimenta, não há outra forma. E o jejum, eu não posso fazer um jejum por você, no sentido, vamos dizer assim, de que ele funcione para você sem você estar de alguma forma alinhado comigo. Eu estou falando nesse formato porque assim, se eu quiser fazer jejum em favor de uma outra pessoa, mesmo que ela não seja vinculada à minha religião, que ela não entenda a minha religião, eu posso fazer isso. Porque o jejum, na realidade, ele de certa forma, ele é para mim, porque eu quero um favor para aquela pessoa, porque eu quero também que ela tenha algum valor alterado na vida dela, algum condicionamento, alguma coisa, que ela melhore no seu pensamento, que ela melhore no seu conhecimento, que ela busque mais a Deus, se for o caso, né? Quando a gente ora e jejua por pessoas para que eles venham para o nosso ministério, a gente faz isso também. Eu não estou aqui, a minha ideia é nunca estar enganando vocês de alguma forma, não quero isso, então a gente faz isso realmente. Então assim, eu posso jejuar porque eu quero
Lembra que eu falei com vocês que os discípulos de Jesus, eles foram fazer uma cura e não conseguiram, porque eles não tinham jejuado? Então, se eu quero ir para alguma pessoa, visitar uma pessoa que está com alguma enfermidade, e eu quero fazer uma oração, e eu quero fazer uma oração, mas a gente sabe que é uma enfermidade complicada. Existem enfermidades mais simples, como gripe, como resfriado, como sei lá o que, picada de inseto, com coisas simples, pequenos ferimentos, que às vezes a gente nem liga, uma leve dor de cabeça, são coisas triviais da nossa vida. E às vezes você pode orar por isso? O pessoal pode pedir para passar uma gripe, passar uma dor de cabeça. Sim, você pode orar por isso. Mas você vai orar por uma situação de uma enfermidade mais que a gente sabe que é um pouco mais pesada. A gente sabe disso, conhece algumas enfermidades mais preocupantes, tanto para a gente como para outras pessoas. Aí você faz o seguinte: olha, eu acredito que aí eu preciso de alguma coisa a mais. Os discípulos de Jesus, e olha que eles estavam diante de Jesus, eles precisavam de uma coisa a mais. Eles precisavam fazer um jejum específico, para depois do jejum, eles fazerem uma oração, e aí assim eles teriam o favor de Deus. Algumas maravilhas exigem um esforço maior das nossas vidas, dos nossos corações. E a isso nós chamamos de jejum. A oração também que se realiza. O jejum, pessoal, ele deve ser, não ele pode, não, ele deve ser acompanhado de oração. Não adianta você simplesmente jejuar, se você dia a dia do seu jejum, se for um jejum de 3 dias, nos 3 dias você faz oração dizendo a Deus: Deus, eu lhe apresento o meu jejum para que se realize na minha vida, eu estou desempregado, eu clamo a Ti, consiga para mim, por favor, um emprego, eu preciso de emprego porque eu preciso cuidar de mim mesmo, ou eu preciso cuidar de mim, da minha esposa, dos meus filhos, eu preciso cuidar dos meus pais, eu tenho pessoas que estão debaixo do meu arrimo. Arrimo é cuidado, pessoal. Eu tenho que cuidar de algumas pessoas, então as pessoas estão debaixo do meu arrimo, do meu cuidado. Então, assim, o jejum é isso tudo, pessoal. Eu, mais uma vez, agradeço a vocês por estarem ouvindo esse meu vídeo, por estarem me acompanhando com relação a isso aí. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez também lembro, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam aprender sobre isso. Aí novamente eu digo, qualquer dúvida, se vocês não compreenderam perfeitamente, se vocês querem mais detalhes sobre essa questão de jejum, recomendo que vocês leiam o livro de Esther no 4:16. Ele vai falar como ela fez, como ela realizou, qual foi a história, qual foi a dificuldade que ela enfrentou. Isso é importante. Espero que Deus esteja sempre abençoando vocês. E mais uma vez eu digo, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.